Fala, homens e família, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar aqui, é, não posso lhe dizer uma aula, mas um direcionamento. Hoje nós percebemos muito que a infantilização do homem acaba cada vez mais corroendo a masculinidade, a verdadeira essência desse homem. Então eu queria deixar aqui com vocês alguns aspectos que aumentam essa infantilização do homem. O homem, quando ele foi criado em um ambiente tóxico, onde o pai era agressivo, ou então até a sua ausência paterna, pode ter causado essa infantilização do homem, que vem da dependência emocional sobre as outras pessoas. O homem, ele acaba tendo essa infantilização quando o sujeito, esse cara, ele foge dos seus compromissos, ele sempre se apoia emocionalmente em outras pessoas para ter algum resultado. Então, ele é aquele cara que realmente não mostra segurança, não passa segurança para as outras pessoas e não demonstra segurança para ele mesmo. Ele mesmo percebe que ele não possui essa autoconfiança, esse poder, essa pujança que o homem, na sua verdadeira essência, deve ter. Então, diversos aspectos, como o aspecto psicológico, causa essa trava nesse homem. Então, eu posso lhe informar que o que tem mais de essencial na presença masculina em um lar, na vida, é sua firmeza, é sua pujança, é seu ar de liderança. E isso, a infantilização do homem, vai corroendo com o tempo. Podemos dizer que com o advento do movimento das mulheres, do feminismo, os homens acabaram ficando cada vez mais dependentes das mulheres que se apresentavam cada vez mais masculinas, tornando os homens cada vez mais passivos. E isso, com o decorrer do tempo, acabou destruindo as famílias. E eu posso lhe dizer, o homem, ele precisa ter o ar de liderança, a masculinidade, a sua pujança. Por quê? Porque a mulher tem a sensibilidade, tem a sabedoria de deixar o ar do lar tranquilo, leve. E o homem tem que ter aquela pujança, aquela vontade de prover, proteger, ser o porto seguro de sua família. E a infantilização do homem vem de épocas e épocas, transformada através de notícias, filmes, cada vez mais corroendo essa imagem do homem. Posso dar um exemplo? Eu adoro assistir filmes de heróis com meu filho, e antes os filmes colocavam aquele cara, aquele homem forte, guerreiro, que gostava realmente de proteger a humanidade, a nação e tal. E hoje eu vejo alguns filmes que, por exemplo, o Thor, bêbado, gordo, que não consegue defender mais nada, tá dependente emocional. Então, assim, claro que é importante a gente tratar alguns aspectos mostrando que existem realmente fragilidades no homem que possa ser tratada. Mas a gente não pode colocar um homem sendo ridicularizado. Nos Simpsons, o chefe da casa, o dono da casa, o Homer Simpson, é um trapalhão, é um palermo, entendeu? Então, essa cultura de nós estarmos sempre absorvendo informações no subconsciente das pessoas, dos meninos, dos jovens que estão sendo maturados para a vida adulta, acaba colocando isso em algum momento, a sementinha ali de que ele é um cara fraco, passivo, infantil, que não consegue ter um diálogo com a esposa, não consegue ter um diálogo no trabalho, entendeu? Então, eu fico pensando assim, como nós, hoje, homens posicionados, homens realmente que somos pais de família, homens que somos líderes, provedores do nosso lar, podemos influenciar na vida dos outros homens, para que eles possam realmente retomar a sua essência e constituir uma família sólida, firme. Eu uso muito esse termo aqui em alguns reels que eu faço, que é homens fortes, lares firmes. Então, essa infantilização, ela pode ser combatida quando o homem percebe que ele não sabe se posicionar, ele não consegue ter uma família, ele não consegue ter uma relação, ele deve procurar ajuda, procurar referência de pessoas realmente que têm esse posicionamento.
Então, hoje estou aqui me colocando à disposição a servir, justamente para aplicar algumas práticas que homens caminhem comigo para perceber como é que ele deve se comportar. Isso não vem ao caso, muitos homens vêm falar, você quer robotizar um homem, colocar ele como... Não, pelo contrário, o homem ele tem que ter a sabedoria de ser o líder da casa e ouvir as suas esposas, porque a sensibilidade feminina é essencial para que o homem tome boas decisões. Não é ser o radical, aquele cara que só vai fazer o que vem na cabeça, pelo contrário. A família é uma união, é uma unidade. Só que o homem, ele não pode depender da mulher. O homem não pode ficar submisso à mulher. Ele tem que ter a pujança, a essência masculina, que é prover, que é estar ali colocando. Claro que a mulher vai ter o trabalho, vai estar auxiliando, vai estar ajudando na casa, mas ela não pode ser a líder e o cara ser o submisso financeiro, submisso emocional. Não, a mulher tem que ter o porto seguro, que é o cara. Então, a infantilização que vem causando nos homens acaba fragilizando isso. E aí isso ocorre o quê? Corrói as famílias, muitos divórcios, porque o homem e a mulher entram em litígio, eles entram em disputa um contra o outro, não em unidade, um complementando o outro. E quando o homem acaba se fragilizando, sendo aquele cara muito vitimista, infantil, ele não consegue ter uma discussão saudável com a esposa. Ele não consegue, ter uma postura de como o cara tem que se comportar, de como é que ele tem que agir, e isso dá brecha. Brecha a quê? Aos vícios. Quando o cara não está bem com a mulher, quando ele já até conseguiu ter um relacionamento, mas não está bem com a mulher porque ele foge das discussões, ele vai satisfazer fisicamente com a pornografia. Isso aí causa um vício, isso causa uma destruição dos seus neurotransmissores, isso causa ansiedade. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Aí o homem que se entrega ao vício das drogas, da bebida, então toda essa fragilidade, essa infantilização, corroendo a masculinidade do homem, dá brechas para que ele recorra a essa dificuldade em poder estar saboreando coisas que ele momentaneamente vai estar satisfeito, mas não vai acrescentar em nada na vida dele. A falta de direção também desse homem infantil é muito grande, porque ele não consegue vislumbrar um caminho na qual ele vai se tornar aquele cara que vai direcionar a sua família. E isso é algo muito, muito forte. Ele acaba sempre, quando surge uma dificuldade, ele pula as dificuldades, ele sai de uma coisa para outra o tempo inteiro, porque ele não tem essa direção de como fazer, o que fazer, como se comportar. Essa dificuldade advém também muito da carência de aprovação. O homem infantil, ele depende muito que os outros concordem com ele para ele poder realmente se mexer. E o homem líder, se ele é convicto, se ele tem realmente um posicionamento, ele só vai escutar o que vai lhe acrescentar. E se houver críticas, ele vai absorver essa crítica, canalizar e distribuir nela energia para poder seguir no seu real propósito, no que ele tem que fazer. A infantilização do homem destrói, corrói a masculinidade. E nós podemos combater isso. Caminhe com pessoas que lhe façam crescer. Caminhe, esteja em ambientes que lhe faça realmente prosperar. Todo esse movimento que nós fazemos hoje, eu tratando com os homens e minha esposa tratando com as mulheres, é justamente para isso. Para a gente fortalecer cada um em seu âmbito e unificar isso em família, porque a família é a instituição mais forte. Então os homens, eles não podem se colocar como carentes, como coitados, como infantis, nem o outro polo. Ele não pode se colocar como aquele cara durão, como aquele cara autoritário. Não, não é isso. Ser líder, ser aquele cara que vai ter pujança na parte externa, mas ele vai ter o que dentro de casa? Sabedoria para ouvir a esposa, para treinar os filhos. Então vamos juntos, me procurem, eu sou Leonardo Lapa, eu sou mentor de homens
estou aqui para ajudar a florescer a sua masculinidade, nosso alfa interior, que nós não podemos deixar que as famílias sejam destruídas. Beleza? Tamo junto, treino para. Homens fortes, lares firmes.